Olá, consulzeiro, você que tem muita vontade de aprender SUS de maneira definitiva, consistente, que lhe permita acertar as questões que vierem em qualquer concurso público, ou quer seja no CNU, que está na iminência, ou no concurso de residência multiprofissionais, seu lugar é aqui. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre a legislação do SUS na sua primeira camada do conhecimento, implementado na Constituição Federal de 1988. Uma breve apresentação. Eu sou o professor Basílio, sou médico neurologista, sou mestrando em saúde pública, tenho um histórico de aprovações em concursos públicos. Então, a aula de hoje, que eu vou abordar aqui, será sobre a legislação do SUS, no que se refere ao que é apresentado na Constituição Federal, nos artigos referentes à Seguridade Social. Então roda a vinheta e vamos de frente. Nessa primeira aula eu vou falar sobre a legislação do SUS na Constituição Federal. Seus artigos são referentes à Seguridade Social. Assunto muito importante, vai estar no edital do CNU, né? Peço que vocês salvem, se inscrevam no nosso canal. Nós também temos no nosso Instagram, você pode ir lá, @consulzeiro, né? Se inscrever, se tornar um dos nossos seguidores, né? E agora vamos para frente que dá prosseguimento à primeira aula. A aula de hoje vai ser a saúde na Constituição Federal, né? Nós vamos tratar sobre o SUS, né? Essa é a primeira camada do conhecimento referente à legislação do SUS, certo? E os fundamentos legais do SUS envolve um conhecimento inicial dos primeiros regramentos relacionados ao sistema de saúde. O SUS ele foi introduzido, implantado pela Constituição Federal de 1988 e, na sequência, alguns pontos foram regulamentados pela Lei 8080 e a Lei 8.142. Evidentemente, outros regulamentos tiveram que serem elaborados para detalhar alguns pontos que nas legislações anteriores não foram apresentados, né? Mas tudo começou pela Constituição Federal, né, que instituiu o direito à saúde como direito fundamental. Isso não era um compromisso anteriormente na Constituição de outras épocas, né? A Constituição Federal também criou as diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde, né, que fica lá entre os artigos 198 a 200, né? E a própria Constituição Federal já dava a entender que deveria vir, né, ser legislado posteriormente alguns pontos que não poderiam ser detalhados, né? Evidentemente não poderia ser detalhado na Constituição Federal. Então foi quando veio a Lei 8080, né? Essa lei teve vários pontos que foram revogados pelo Executivo, e por isso se tornou necessário que fosse, no mesmo ano, 1990, que fosse trazida a Lei 8.142. Então, a Lei 8080 é chamada Lei Orgânica da Saúde, e ela regulamentou os dispositivos constitucionais, detalhando, né, como o SUS deveria funcionar, né? Então, ela trouxe, a Lei 8080 trouxe a organização do sistema, de maneira simétrica sobre as atribuições dos entes federativos que há lá na Constituição Federal sobre diversas atribuições. Também na Lei 8080 ela traz também essas atribuições dos entes federativos também, as competências e a abrangência das ações de saúde. Essa é a parte principal, né, que você tem na Lei 8080, né? Como eu falei, a Lei 8080, quando ela foi trazida, né, pela Constituinte, pelo Congresso Nacional, alguns pontos foram revogados pelo Executivo. Esses pontos eram principalmente referentes ao assunto do financiamento do SUS e da participação popular, certo? Eu posso até trazer isso numa aula posterior para a gente fazer um estudo comparado. Então, com a revogação desses temas, então se tornou necessário que viesse a Lei 8.142 que trataria sobre esse assunto, certo? Então, a saúde se tornou, com a Constituição Federal de 1988, uma garantia constitucional. Isso não
havia, não acontecia nas outras constituições do Brasil, né? Isso foi uma inovação com a Constituição de 1988, né? E, aliás, nenhuma outra Constituição no mundo trata o tema com essa profundidade e extensão. Para efeito de comparação, a gente pode ver que nos Estados Unidos não existe esse reconhecimento da saúde como direito constitucional, tá? Continuando a comparação, a gente vê que em Cuba, a Constituição de lá, a saúde pública é um direito de todas as pessoas, né? Mas é apenas uma abordagem declaratória, sem tantos artigos operacionais. Aliás, a operacionalização da nossa Constituição e depois é aprofundada com a Lei 8080, como eu já falei para vocês, né? Ela, no caso de Cuba, há uma centralização maior da saúde, né? E no nosso caso, não, a nossa saúde é descentralizada, né? Essa foi uma das inovações, como eu diria, das diretrizes e princípios do SUS, né? Que foi trazido, que é a descentralização, tá? No Reino Unido, a Constituição é consuetudinária, nome complicado, né? E isso quer dizer o quê? Que não é uma Constituição não codificada, não escrita, né? Ela fica meio que pulverizada em vários ordenamentos, né? Mas apesar de não estar em Constituição formal, é um direito amplamente reconhecido. Aliás, a Reino Unido, a gente tem visto algumas notícias, né? Que eles estão procurando melhorar essa questão da saúde pública e eles têm utilizado o nosso SUS como um referencial a ser copiado, né? Na imagem aí nós temos aí a figura do Ulisses Guimarães, né? O senhor que era presidente da Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição de 1988, né? Que é a nossa Constituição atual, em vigência, e, como já disse, é uma Constituição que ela veio mesmo de maneira a inovar, né, a saúde como a garantia constitucional, tá ok? Quando a gente fala sobre o SUS, né, sempre é inevitável vir algumas críticas, né, como é que o SUS é tão bonito, tem um reconhecimento internacional, né? Alguns países tentam copiar o nosso modelo, né? Mas a gente vê uma realidade no dia a dia dos corredores dos hospitais sobrecarregados, pacientes em fila de espera, né? Postos de saúde, pacientes indignados com a demora do atendimento. Então, como é que a gente pode avaliar essa questão, né? A gente vê que o reino, por um lado, outros países querem copiar, mas aqui nós convivemos com isso e nós reclamamos tanto, né? E, na verdade, existem problemas, né, sistêmicos da nossa estrutura do atendimento que é muito complexa a avaliação, né? Nisso está envolvida a questão do subfinanciamento da saúde, né? Tem muitos interesses políticos também por trás disso, de maneira que a efetivação doutrinária fica complicada. Também existe questão de corrupção, né? É um país continental, muito difícil a questão da aplicação do que se estabelece, né? O controle da efetivação, a auditoria também é outro problema. Então, mas que a gente não permita que esses defeitos, né, de aplicação do SUS nos atrapalhem na nossa aprendizagem, né? Para que a gente possa acertar questões, é muito importante a gente ter em mente que as questões cobram o conhecimento que está na legislação, né? É muito importante nós nos ligarmos num material atualizado, tá ok? E é isso, inclusive eu já perdi questão, por isso você visualizar a questão e você se lembrar de algo não aplicado e se guiar por aquilo. Não, você tem que centralizar na questão do conhecimento teórico mesmo, tá ok? Mas para voltarmos à nossa teoria, nós temos que o SUS, como eu já falei, ele foi uma inovação na Constituição Federal, né? De 1988, né? E eu trouxe aqui para vocês um mapinha do que quais são os artigos em que a saúde pública, o SUS, a Seguridade estão presentes, né? É muito importante a gente saber quais são os que a gente deve se aprofundar.
tá? Então, nós temos que no artigo 194 e 195, ele trata sobre a Seguridade Social. O artigo 196 fala sobre a universalidade, tá ok? O artigo 197 trata sobre a relevância pública da saúde. Eu gosto muito dessa sigla REFICO, né? REFICO, que significa regularização, regulamentação, fiscalização e controle, tá ok? No artigo 198 são apresentadas as diretrizes do SUS, né? A questão dos recursos, né? Recursos humanos, e do ACS e ACE, né? Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemias, tá? São os profissionais que são citados de maneira explícita na Constituição Federal, tá ok, gente? No artigo 199, nós temos a participação da iniciativa privada, né? Houve várias emendas, esse assunto é um assunto polêmico e cai muito em prova, sabe? A gente poderá detalhar muito sobre isso daqui para frente, né? E por fim, nós temos no artigo 200 as competências do SUS, tá ok, gente? Então, avaliarmos nessa aula ponto a ponto, né? Teremos algumas questões, eu vou trazer algumas questões, e eu dei preferência a questões estilo FGV, visto que essa banca tem predominado muito nos concursos, e a banca do CNU, né? Prova que haverá agora em outubro, tá ok? Então, a Constituição Federal, no que se refere à Seguridade Social. Então, a Constituição Federal, no que se refere à Seguridade Social. Já falei para vocês que está os artigos principais para acertarmos questões são os artigos 194 a 190, certo? Desculpe, 194 a 200, tá? E iniciando aqui pelo artigo 194, que fala sobre a Seguridade Social, mas eu queria acrescentar um ponto para vocês aqui, gente. Seguinte, é que a Seguridade Social vem como um direito social, gente. Direito social. Opa, canetinha aqui deu trabalho. Canetinha aqui, vamos lá. Aqui, opa, deu certo. Seguridade Social, né? Seguridade Social, gente, é um direito social. Por ser direito social, ele vem presente no artigo 6º da Constituição Federal, né? Antes do artigo 194, lógico. Porque fica entre os direitos sociais a lista, né? Que são direitos sociais, entre outros, né? Nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, a gente pode enxergar como sendo também assistência social, né? Uma sinonímia, né? Então, o que é que a gente pode ver com isso tudo, né? Que a Lei 180, aqui está um errinho aqui, né? Eu coloquei Lei 180, mas na verdade seria a Constituição Federal, tá, gente? Desculpa. Então, o que é que nós temos aqui? Que a Constituição Federal de 1988 se preocupou muito com a questão da cidadania, certo? A garantia, né, da dignidade da pessoa humana, tá? Então, de maneira reiterada, a Constituição Federal cuida disso, tá? Não fica apenas restrito ao artigo 194, né, a questão da Seguridade Social. Você vê que antes disso, já no artigo 6º, né, no artigo 6º que fica lá no título dos direitos sociais, né, já é trazido isso, né? Quando ele coloca lá no artigo 194 entre a Seguridade Social, é porque ele trata de maneira especial, né? Ele para falar sobre isso. Mas antes disso, quando fala sobre direitos sociais, ele também já dá uma antevisão sobre esse tema, certo? Sobre esse tema de altíssima relevância, né? Que o Estado passa a selar o compromisso
com a população, com o povo, né? Certo? Continuando, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, né? Ou seja, essas ações não são apenas dos poderes públicos, mas também envolvem a sociedade, na medida que vai envolver lá instituições filantrópicas, organizações não governamentais, igrejas, né? Então, assim, a Seguridade Social é a atuação, uma atribuição que não é restrita apenas ao poder público, tá? Mas também a sociedade também participa também, certo? Quer seja de maneira na execução de ações, como também na questão financeira também, financiamento da Seguridade, como a gente vai ver, tá? E essas ações, elas são voltadas para assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Não era assim antes da Constituição de 1988, né? Não era assim antes, né? Ó, outro mapinha aqui, uma tabelinha organizando, né? Que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, né? Por parte dos poderes públicos e da sociedade, né? E assegura os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, tá? Então, o que é que a gente tem aqui na organização? Eu disse como é que os poderes públicos participam, né? Para detalhar um pouco mais o artigo 194. O poder público ele pode participar da Seguridade Social, quer seja elaborando políticas públicas, né? Quer seja no financiamento, na gestão dos sistemas, na fiscalização e avaliação e garantia dos direitos. E a participação da sociedade, como é que se dá? Participação dos conselhos de controle social, participação em conferências públicas e a ação direta da sociedade civil organizada e no controle social indireto e mobilização. Por falar em mobilização, controle social, outro assunto que também foi inserido também na Constituição Cidadã foi isso, né? A participação social, né? A participação popular nas políticas públicas. A gente vai ver isso de maneira reiterada, né? Sobre isso, principalmente quando vai lá para a Lei 8.142, né? Então, continuando aqui a nossa discussão, né? Sobre a Seguridade Social, e mais uma vez detalhando, o artigo 194, nós temos que a sociedade, a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Eu estou insistindo muito em colocar isso, né? Eu estou insistindo muito. Então vamos lá, ó. Então nós temos o tripé, né? A assistência social, constitui a Seguridade Social, previdência e saúde. Eu estou repetindo muito isso. É básico, não é tão difícil entender, mas as bancas reiteradamente elas cobram esse conhecimento. Antes da Constituição de 1988, não era assim, tá? Antes da Constituição de 1988, a assistência social não era formalizada constitucionalmente, né? Era proporcionada por instituições filantrópicas, né? Voluntária, né? Não tinha essa organização no sentido de financiamento, tá? Isso não era pensado, os vulneráveis eram abandonados à revelia mesmo, não tinha um sistema que defendia essas pessoas, pensava, olhava para essas pessoas, né? A saúde também era oferecida para as pessoas que tinham trabalho formal, né? Tinha a carteirinha lá do INAMPS, né? E essas pessoas tinham a assistência. Mas havia uma grande parte da população que não era contemplado, né? E a saúde era abarcada dentro da Previdência Social, né? Tudo junto, né? Então, muita gente era descoberta antes disso, né? Então, quando você lê um texto, uma frase dessa que fala sobre a Seguridade Social, as ações de iniciativa dos poderes públicos, da sociedade, e traz esse tripé, para nós isso aí já é um caminho já comum, né? Isso aí já existe já. Em 1988 a gente já está acostumado com isso. Mas naquela época, quando isso aí foi trazido, isso aí foi
uma grande novidade, né, foi uma grande inovação, tá ok? Então vamos agora para uma questãozinha inédita, né, estilo FGV, tá ok, gente? Que eu tô trazendo hoje para vocês aqui, tá? Essa questãozinha. E vamos lá, né? Essa questão é o seguinte: o artigo 194, o artigo 194, o artigo 194 da Constituição Federal de 1988 define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É isso que está lá, né? Segundo o caput do referido artigo, essas ações devem ser de iniciativa, olha, de iniciativa de quem? Exclusiva do Poder Executivo. Não, não é o que está lá. Não é o que a gente viu lá. Não é exclusivo, na verdade, viu lá que não é exclusivo de um só, né? De quem seria, né? Do Poder Executivo apenas? Não, não é o que está lá. Das entidades privadas de assistência e beneficência com apoio do poder público. A gente fala apoio, né? A ideia de que está ali apoiando, dando uma assistência, mas de maneira à distância, né? Não, não é o que está lá, né? O conjunto dos poderes públicos da sociedade promovendo a integração entre os diversos entes e setores, né? A iniciativa conjunta dos poderes públicos da sociedade promovendo a integração. Essa aqui está bem razoável, né? Essa afirmação, né? Vamos deixar aqui o olhinho aqui, né? Prestando atenção aqui. Parece que é a mais acertada essa questão, né? Então, e no item D, nós temos assim, será que eu estou aqui fechando a visão? Ou não? Então, é o seguinte, no item D, preferencialmente do Poder Legislativo, também não. Que tem a prerrogativa de legislar sobre políticas sociais, não é o que a gente acabou de ler. Item E, dos Conselhos de Saúde, como instância máxima e autônoma de deliberação sobre políticas públicas, também não. Então, realmente é o item C, a alternativa certa, tá ok? É uma iniciativa conjunta dos poderes públicos e da sociedade promovendo integração entre os diversos entes e setores. Muito boa essa questão, né? Agora vamos para a questão FGV 2023. São deputados, né? O conceito de Seguridade Social, adotado pela Constituição Federal de 1988, expresso no título 8, capítulo 2, seção 1, artigo 194, se refere à iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Um preceito inscrito na Carta Magna, né? Na Carta Magna. Opa, isso aqui, essa canetinha aqui. Na Carta Magna, que é sinônimo de Constituição Federal, né? Derivado da acepção de Seguridade Social, estabelece a saúde como. Vamos responder essa questão respeitando, né, o texto motivacional da questão, né? E esse texto motivacional da questão fala que é de acordo com o artigo 194, ele fala sobre isso, né? Então, lá no item A diz que a saúde, de acordo com a Constituição Federal, artigo 194, dentro do conceito trazido nesse artigo, de que a saúde seria como um benefício vinculado ao emprego formal e acesso às ações e serviços do seguro social e de instituições filantrópicas. Gente, esse modo aí era o modus operandi como era antes da Constituição Federal, né? A saúde era garantida às pessoas que tinham emprego formal, né? E aí as pessoas tinham acesso às ações e serviços do seguro social, né? Na verdade, ações e serviços de saúde e também poderia usufruir também da saúde de instituições oferecida pelas instituições filantrópicas, né? O item B, até parecido, né? Troca benefício por direito, né? Também essa alternativa tá errada, né, gente? Então, é assim, esse modo aí era o que era organizado antes da Constituição de 1988, né? Lá no item C, fala que a saúde seria um direito de cidadania e acesso gratuito às ações e serviços públicos, filantrópicos e privados. Veja bem, a questão fala que
De acordo com a Constituição, né, a saúde é vista como, né, é o que pede e fala antes sobre, utilizando o artigo 194, certo? Sim, a saúde é um direito de cidadania, de acesso gratuito, né, às ações e serviços públicos, serviços, ações e serviços públicos, né, e também filantrópicos privados. Só que a questão dos serviços privados, né, é quando ele entra de maneira complementar, tá certo? De maneira complementar. E os filantrópicos também participam, certo? Mas acontece que não é bem isso que está expresso no 194. Isso aqui talvez a pessoa vai errar por extrapolação, certo? Por extrapolação. Mas não é o que está lá no artigo 194, tá? E no D vem que direito de cidadania, acesso gratuito às ações e serviços públicos e filantrópicos. Também não é assim que está lá expresso, né? E o item E, tá? A saúde é como direito de cidadania e acesso gratuito às ações e serviços públicos de saúde. Pronto, é isso, tá? O delineamento da participação dos serviços filantrópicos e privados vem em artigos posteriores, tá? A gente vai ver depois, né? Então a resposta certa é para essa questão, tá? Certa é a E, ok? E continuando aqui, né, no artigo 194, tá? A gente tem que no parágrafo único do mesmo artigo, ele vai trazer o seguinte, que compete ao poder público nos termos da lei organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos. A universalidade da cobertura vai se referir a quais contingências devem ser protegidas, quais as necessidades que devem ser contempladas. No que se refere à universalidade do atendimento, vai se referir a que pessoas, né? Cobrir a quem? Quem serão as pessoas contempladas nessa universalidade, ok? A linha 2, o objetivo é uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Por que a linha foi estabelecida na Constituição Federal de 1988, né? Porque isso aqui se refere a um reparo, né, da República Federativa do Brasil em relação às outras constituições federais que não fizeram essa equiparação entre as pessoas urbanas e as rurais. Daí, a uniformidade do benefício, né, se refere ao valor pago, né? Então, será beneficiado de maneira uniforme tanto as pessoas das áreas rurais como as pessoas das áreas urbanas. No que se refere à equivalência, se refere às mesmas contingências, né, que serão contempladas. Então agora vamos para a linha 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A seletividade se refere a um rol, tá ok, gente? A um rol de benefícios e serviços que serão contemplados, né? Seria como se fosse um contrapeso à universalidade. A seletividade se refere ao fato de que nem todas as contingências poderão ser cobertas, né? Mas aquelas contingências pré-estabelecidas, né? E a distributividade refere-se aos parâmetros de elegibilidade para tais benefícios e serviços. Na linha 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. A irredutibilidade do valor dos benefícios refere-se que o valor nominal do benefício, esse não pode ser reduzido. E no que se refere à previdência social, a gente, além de ser o valor nominal, o valor real deverá ser reajustado, certo? Para acompanhar o valor da inflação. Vamos agora para a linha 5, equidade na forma de participação do custeio, né? A equidade na forma de participação do custeio, a equidade é um conceito bem reiterado, bem
considerado na Constituição, na nossa Constituição Cidadã, né? E se refere a tratar de forma igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Trocando em miúdos, quem contribui mais é quem pode mais, né? Na linha 6, nós temos a diversidade de base do financiamento. E por que é a diversidade de base de financiamento? Porque no que se refere à Seguridade Social, a Seguridade Social ela tem uma coisa que a gente chama de relevância pública. Relevância pública. Tem relevância. Então, ao se diversificar a base de financiamento, seria uma maneira de otimizar o quanto possível a forma do custeio para a Seguridade Social. E essa diversidade se faz com identificação em rubricas contábeis. Isso significa o quê? Que cada esfera específica vai ter suas receitas e despesas vinculadas. Vinculada pode ser à saúde, vinculada à previdência social e assistência social. No caso, ainda tem um detalhe a mais, é preservado o caráter contributivo da previdência social. Do tripé da Seguridade Social que nós temos, que é saúde, assistência social e previdência social, a única que tem um caráter contributivo é a previdência social. Essas duas anteriores aqui, elas não são contributivas. As pessoas se beneficiam independente de terem contribuído ou não. Prosseguindo agora na última linha, o caráter democrático e descentralizado da administração, né? Então, a gente tem que, por ser democrático, né? Então, por ser democrática a contribuição, né? Ou melhor, por ser democrática a administração, então é importante que a gestão tenha participação de 4 composições, numa composição de 4 categorias: trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo. Ou seja, o governo não vai decidir sozinho sobre a administração, mas por ser democrático, deve-se fazer presente os trabalhadores, deve-se fazer presente os empregadores e os aposentados também. Nós temos esse desenhozinho aqui para estruturar melhor aqui o Quarteto Fantástico, né? Os trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, eles participam, né, da gestão quadripartite, né? Porque, afinal de contas, é democrático e é descentralizado, né? Então, uma questãozinha aqui da FGV também, na Saúde, 2021, né? A Constituição Federal de 1988 estabelece o tripé. Quem é o tripé? Tripé, nós tem a saúde, previdência e assistência social, tá? A respeito desse tripé, analise as afirmativas a seguir, assinale V para verdadeira e F para falsa, tá ok? V para verdadeira e F para falsa. A saúde é considerada um dever do Estado. Perfeito. Um direito exclusivo de todos os brasileiros natos, independente da contribuição. Não é o que está lá na lei. Nato, nascido, né? Na verdade, a saúde é um direito universal. Certo? É um estrangeiro a passeio aqui e tem uma demanda por um atendimento, esse estrangeiro, ele que não é um brasileiro nato, ele vai ter direito, sim, à saúde, tá? Então essa aqui é falsa, tá? A Previdência tem uma administração tripartite, não foi isso que a gente viu naquela ilustração anterior, né? Com participação dos trabalhadores, dos empregadores e aposentados. Cadê o governo aqui nessa gestão? Não tem, né? Então faltou aqui o governo, tá? Melhorar essa letra, né? A assistência, então aqui tá falsa também, né, gente? A assistência social é endereçada a quem dela mais necessitar, prevendo a redutibilidade dos benefícios em função da renda. Não é o que tem lá na lei, né? Vamos ver aqui, ó, a Previdência, lá naqueles objetivos que a gente viu, né? Olha só, a irredutibilidade, né? Tá vendo como é importante se dar conta das palavras-chave, né? Então, assim, prevendo, então essa questão estão todas falsas, né?
São todas falsas. Tá ok? E aí, pessoal, o que vocês estão achando da aula, né? Vocês estão... eu quero saber a opinião de vocês, né? Quero que vocês correspondam aí, né? Quero que vocês correspondam a gente. Tem aí o nosso Instagram, né? Nosso canal do YouTube. Esse é o primeiro vídeo, mas se inscrevam para fazer acompanhamento dos conteúdos que a gente for liberando, né? Eu quero saber a opinião, o feedback de vocês, ajuda aqui a nosso trabalho, né? E assim a gente poderá trabalhar mais, preparar mais conteúdo, tá? E vamos em frente, né? Vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, retornando aqui ao nosso estudo da Constituição Federal, relacionado à legislação do SUS, nós temos que no artigo 195 ele vai tratar sobre a questão do financiamento da Seguridade Social, certo? Como um todo, Seguridade Social a gente sabe que é um tripé, a gente já viu, né? Que envolve saúde, previdência social e assistência social, certo? Eu quis colocar também em destaque que antes do artigo 195 há o artigo 165 que trata dos orçamentos. Veja que os orçamentos, de acordo com o artigo 165, ele é dividido em 3 partes. Veja o tratamento especial que é dado ao orçamento da Seguridade Social, que tem no artigo 165 descrevendo a composição da LOA, a Lei Orçamentária Anual, tá ok? E o artigo 65 ele descreve que a LOA é composta pelo orçamento fiscal, pelo orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Veja que a Seguridade Social tem um orçamento próprio, separado dos outros dois, certo? Eu quis colocar isso em destaque, embora não seja tão essencial ainda, de uma maneira geral, para a resolução de questões, né? Talvez seja interessante essa leitura, essa visão para as pessoas que se interessem em estudar sobre isso, no preparatório para concurso do tipo consultor legislativo, né? Isso é importante. Mas, em geral, isso aqui eu estou colocando apenas como método de curiosidade, certo? De entendimento, né, sobre o assunto, né? Mas isso aqui não é relevante, de fato, para resolução de questões, tá ok, gente? Então, vamos lá. Então, vamos retornar ao artigo 195, né? E a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, ok? Vamos para o próximo slide, então. Na íntegra do artigo, né? A gente tem que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei. O que é que a gente tem quando quer dizer que seja nos termos da lei, né? É bom vocês entenderem que quando a Constituição coloca dessa forma, nos termos da lei, quer dizer que a implementação plena de tudo isso se dará no momento posterior com outra lei sendo estabelecida, né, na jurisdição, né? A Constituição Federal dá o princípio de como deverá funcionar, né? Então, quando fala que nos termos da lei, né? Então você tem isso, né? Que dá a entender que você, na sequência, deverá ter uma lei que vá regulamentar melhor isso, né? Então, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, assim, respeitando a regra da simetria, né? Cada um desses entes federativos deverão, né, por meio de legislação própria, seguir esse comando da Constituição, né? E além desse orçamento, né, da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, de forma direta e indireta, se ligue bem nesses termos aqui, que é o que a banca cobra nas questões, né? Então, além dessa forma, ainda tem as contribuições sociais, né? Que são as contribuições sociais, que são por parte do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre, né? Aí vai ter uma reticênciazinha aí, né? Eu vou detalhar um pouco mais no outro momento, né? A do empregador, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, né?
e não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social, tá ok? E também as contribuições sociais também envolvem também as receitas de concurso e de prognóstico. Isso aí são aqueles concursos de tipo Mega Sena, né? Loto Fácil, né? Então, o que esses concursos obtêm de dinheiro, né? Parte desse dinheiro é utilizado também obrigatoriamente como contribuição social, né? Além disso, do importador de bens ou serviços do exterior, né? E também os bens e serviços no termo da lei complementar, né? Então, nós temos um mapa mental para visualizar melhor isso, certo? Esse mapa mental mostra o seguinte, que contribuições sociais são da parte do trabalhador e demais segurados, empregador, empresa, entidade equiparada, né? Isso por meio das folhas de salários, rendimentos, receita, faturamento e lucro, receitas de concursos e prognósticos e importador de bens ou serviço, ok? Vamos para uma questãozinha, né? FGV 2013, concurso do Senado, né? A respeito da Seguridade Social, conforme o que rege, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, olha a siglazinha aí, analisa o enunciado a seguir. A Seguridade Social, né, será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, né, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Pura letra de lei essa questão, né, gente? E aí fala, o empregador da empresa e da entidade a ela equiparada da forma da lei. Correto, né? Foi o que a gente leu há pouco tempo, né? Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Não incide, certo? Não incide, tá ok? Não incide. E sobre receita de concurso e prognóstico. Olha como se torna fácil, né, resolver a questão depois que você lê detidamente, né, a lei seca, né? É muito importante você ter material atualizado, né? Material, você fazer uma revisão em cima da lei, que é o que a banca cobra muito, né? Então, as assertivas corretas é a 1 e a 3, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um flashcard, né? Interessante que eu montei, que é o seguinte, ó. Um flashcard, aí no verso diz, sobre as contribuições sociais, o que diz a regra constitucional? 195, a linha 2 da Constituição Federal, né? Aí, o que é que diz, né? No verso, nós temos que quem recebe aposentadoria, pensão do INSS, não trabalha mais, e que não trabalha mais não contribui para o INSS, né? Essa, inclusive, foi a assertiva que estava incorreta na questão anterior, né? Vou voltar aqui para a questão, né? Que eu criei um flashcard, por isso que aqui ele disse que incidia, né? Tá entendendo? Mas é isso, é o seguinte, se não trabalha, também não vai incidir, tá? Lógico, se o trabalhador aposentado voltar a trabalhar, ele vai contribuir, sim, como um trabalhador, certo? Mas se ele não trabalha, certo? Se ele não trabalha, mais ele não vai contribuir, ok? Então, gente, vamos para o artigo 196. Veja só, o artigo 196 diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, certo? É interessante, esse artigo eu estruturei na forma de um mapa mental, tá? E como foi que eu organizei, certo? Eu coloquei da seguinte forma, coloquei saúde, certo? É um direito de todos, dever do Estado, tá ok? Como é que o Estado, né, vai cumprir esse dever? Por meio da execução de políticas sociais e econômicas. Isso aqui, gente, é resultado da visão da saúde ampliada, né? Que a saúde, segundo a OMS,
ela não é apenas uma ausência de doença, né? Nós temos os determinantes sociais da saúde, tá? E para que a pessoa tenha saúde, você tem que proporcionar condições sociais e econômicas, tá? O Estado, por meio de políticas, ele tem o poder de alocar recursos, né? Tem poder, pode construir hospitais, pode construir postos de saúde, pagar profissionais, né? Mas vai além disso também, né? Pode trabalhar no sentido de reduzir as desigualdades regionais, né? Por meio de medidas de redistribuição de renda, pode também trabalhar no sentido na intervenção de economia. Então, por meio de todas essas políticas, né, sociais e econômicas, o Estado cumpre seu dever. Cumpre seu dever e esse cumprimento do seu dever é visando a redução do risco de doenças e agravos e proporcionando o acesso universal e igualitário, tá? A gente pode ver essa palavra visando também como uma questão, como objetivo, né? O objetivo dessas políticas sociais e econômicas são o quê? Redução de risco de doenças e agravos e também proporcionar o acesso universal e igualitário. A banca pode trocar essa palavra visar, né, por objetivo, né, como algo que deve ser alvejado, né, e você vai marcar como correto, certo? Tá ok? Então, o objetivo, né, a que se propõe essas políticas sociais e econômicas que o Estado deve perseguir, né, proporcionar para cumprir seu dever, né, são para reduzir o risco de doenças e agravos e também proporcionar o acesso universal e igualitário, né? Como é que esse acesso universal e igualitário? Por meio de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, né? Tem aqui uma ideia implícita aqui da integralidade, né? Tá ok? Essa visão da saúde ampliada que nós temos na Constituição, né? Que foi reconhecido nesse artigo aqui que a gente viu, 196, né? Ela é uma visão nova naquela época, né? Que com a reforma sanitária, né? Um pensamento novo a partir da reforma sanitária. Antes da reforma sanitária, a saúde era entendida como ausência de doença. Havia um foco médico hospitalar e as ações eram fragmentadas e voltadas principalmente ao tratamento. Isso era antes, né? Com a reforma sanitária, a ideia é que a saúde não é mais um resultado de condições de vida, né? O governo, o Estado e a sociedade trabalham no sentido de proporcionar melhores condições para as pessoas, né? Vou apresentar aqui para vocês a Suzana, nossa coleguinha, né? Estudante que vai crescer com a gente aqui e ela vai aparecer mais vezes nos slides, nas apresentações, né? Vamos lá em frente então, gente. O legado da reforma sanitária, né? Com isso, foram os elementos trazidos pela reforma e incorporados ao SUS, né? São os princípios doutrinários, né, gente? A universalização do acesso, né? A ideia da integralidade do cuidado, que envolve promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, a equidade, participação da comunidade, controle social, descentralização e regionalização, né? Na foto ao lado agora, aqui em destaque, é a foto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Um evento que marcou de maneira definitiva, né? A saúde, né, do Brasil, um momento de debate, né? E com muita participação popular, diferentemente das outras conferências. Se eu falo 8ª Conferência Nacional de Saúde, é porque houve a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Então, diferentemente das anteriores, houve muita participação de pessoas, né? De usuários, né? Profissionais, né? E aí, nesse evento, se destacou a figura do Sérgio Arouca, né? Que era diretor da Fiocruz, né? E que foi também conduziu, né? De maneira bastante brilhante esse evento, né? Então, o artigo 197, o que é que nós temos nele, né? O artigo 197 diz o seguinte, que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público,
nos termos da lei sobre sua REFICO, né? Regulamentação, fiscalização e controle, REFICO, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica, certo? De direito privado, certo? Isso é importante, de direito privado, né? De maneira. Isso aqui, quando você fala de direito privado, a gente fala, a gente fala de uma atuação complementar, né? Quando a estrutura, as condições que o serviço público não pode dar conta, então o serviço privado ele vem complementando, né? Ok? Então, o que é que nós temos aqui? É um mapinha mental, né? As ações e serviços, promoção, proteção e recuperação são de relevância pública, né? São importantes. A execução pode ser por direta ou por terceiros, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica de direito pode ser de direito privado, né? De maneira complementar, como eu falei, né? E o poder público, ele, por meio de legislação, ele vai regulamentar, vai controlar e vai fiscalizar, né? Então, eu falo poder público, gente, é um conceito bem amplo, né? Posso estar falando do poder executivo, posso estar falando do poder judiciário, poder legislativo, né? Posso estar falando do Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Então, o poder público é tudo isso, tá? No artigo 198, ele fala o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Interessante. Quando a gente fala de Constituição, nós temos diretrizes. Quando nós formos lá para a Lei 8080, nós teremos os princípios, tá certo, gente? Os princípios. Então, as diretrizes constitucionais, né, das ações de serviço público de saúde, do SUS, né, quais são? Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a participação da comunidade, tá? No parágrafo único, nós temos também há outros parágrafos nesse artigo, né? Mas eu vou detalhar esses outros parágrafos num outro momento, certo? Eu pensei apenas esse, né? E os outros a gente vai contemplar num outro momento. O parágrafo primeiro trata o seguinte, que o Sistema Único será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos dos orçamentos da Seguridade Social, da União, dos Estados do Distrito Federal, a gente já viu sobre isso, né? E dos municípios, além de outras fontes, tá certo? Isso aqui cai muito em prova. Que fontes são essas, né? Então, vamos organizar aqui, né? As ações e serviços, quer seja promoção, proteção, recuperação, certo? Eles devem funcionar através de uma rede regionalizada e hierarquizada, né? E essa rede regionalizada e hierarquizada vão atuar de acordo com as diretrizes do SUS, né? Que são trazidas na Constituição, que são quais? A descentralização, atendimento integral e a participação da comunidade. A descentralização com direção única em cada esfera de governo, tá certo? O atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e a participação da comunidade, tá? Veja bem, a gente falou sobre o artigo 198 da Constituição, né? A gente está nessa aula tratando sobre a Constituição Federal, tá certo, gente? A gente está tratando nessa aula sobre a Constituição Federal. Mas essa é a primeira camada do conhecimento sobre a legislação do SUS, certo? Mas aí no momento seguinte, a gente vê os demais documentos, né? A Lei 8080, a Lei 8.142, o Decreto 7.548, né? Então, assim, esse é um segundo momento, né? Mas eu já estou aproveitando para trazer nessa aula alguma coisa mais da Lei 8080, que se torna mais proveitoso, né? Então, vamos lá. O artigo 198,
ele tem o artigo 198, ele guarda uma relação muito estreita com o artigo da Lei 8080, tá? Que é o artigo 9º, tá certo? O artigo 9º, ele é muito semelhante com esse artigo, aquele artigo da Constituição, o artigo 198. Tanto é que ele até menciona, né? O que é que diz lá? O artigo 9º, a direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso 1º do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, né? Então, é isso, né? Guarda uma estreita relação, né? Esse artigo da Constituição com o artigo 9º da Lei 8080. Então, eu acho muito válido a gente já tocar nessa lei, né? Para a gente avançar um pouco mais, tá? Então, vamos para uma questãozinha, né, da FGV também, né? A questão diz o seguinte: considerando que dispõe a Constituição Federal de 88 acerca da saúde, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Afirmativa 1, né? Assertiva 1. As ações de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Eu destaquei já na questão a primeira sílaba de cada um para a gente se lembrar, né? Regulamentação, fiscalização e controle, REFICO. Essa alternativa está certa, certo? Ok? O Sistema Único de Saúde será financiado por um recurso do orçamento da Seguridade Social da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. Tá certo, tá certo? A diretriz mais importante do SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Gente, a pessoa que erra essa alternativa, porque erra por extrapolação, certo? Não há nenhum documento colocando nenhum grau de classificação sobre que princípio ou diretriz seria mais importante do que o outro, né? Todos são muito importantes. Então, o atendimento integral não é o mais importante. Ela é importante, sim, mas você deduzir que seja o mais importante, isso é um erro, tá? Então, as assertivas corretas são A1, né, e A2, tá certo, gente? A3 está incorreta, certo? As opções a seguir mostram, de acordo com o artigo 198, inciso 1 da Constituição Federal, como a direção do sistema de saúde é exercida em cada esfera de governo, à exceção de uma. Aqui é para marcar incorreta, então, né? Marcar incorreta. Olha aí, questão recente, né? FGV 2024, né? E são questões que, agora que a gente está nessa conversa, nesse papo aqui, a gente vê que fica fácil, né? Fica fácil resolver, né? Ó, vamos lá. É para marcar a incorreta, tá certo? No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Muito bem, tá certo, né? No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Correto, muito bem. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Muito bem. Interessante. Você vai lá no artigo, né? Esse órgão equivalente que ele menciona só se aplica para estados e municípios, tá certo? Ele não dá a opção de órgão equivalente para o Ministério da Saúde, certo? Eu não sei em que contexto se aplicaria você colocar um órgão equivalente no lugar da Secretaria de Saúde, mas letra de lei. A lei de lei fala o seguinte, que a direção no âmbito da União, Ministério da Saúde, Estado, Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Município, Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, certo? Vamos lá. No caso de consórcios administrativos intermunicipais, o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Correto. Bem, tá certo? Vamos lá. As comissões intersetoriais não incorporam a articulação política dos programas de interesse para a saúde, cuja execução envolve áreas não compreendidas pelo sistema de saúde. As comissões intersetoriais não incorporam articulação política. Não, tem que incorporar, sim. Articulação política e os programas de interesse para a saúde, né? Essa questão das comissões intersetoriais, eu vou de antemão falar para vocês o seguinte: nem tudo que tem repercussão na saúde pode ser abarcado pelo SUS, nem tudo.
algumas medidas, algumas políticas estão dentro de outras áreas, né? Por exemplo, quando eu falo de saneamento básico, não é, né? Ou quando eu falo de emprego mesmo, né? Quando eu falo de moradia, né? Quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de água, né? Então, há algumas políticas que não são da alçada do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, né? Então, para que esses determinantes sociais da saúde sejam contemplados, faz-se necessário as comissões, fazem-se necessárias as comissões intersetoriais, certo? Então, a alternativa incorreta é a E. Ok, gente? Vamos lá em frente. Sobre o artigo 199, né? Nós temos agora que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, certo? Esse assunto é bem peculiar, né? Sempre cai em prova sobre a iniciativa privada, tá ok? E no parágrafo primeiro fala o seguinte, eu já até falei em outro momento aqui, né? Que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, né? As diretrizes, né? Que a gente já viu no artigo anterior, que a gente já discutiu aqui, deste mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, tá, gente? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O que isso quer dizer? Que o poder público, que o governo, que a prefeitura, o Estado, não pode entrar, usar do seu orçamento, né, para auxiliar ou para subvenções às instituições que públicas, não privadas, né, com fins lucrativos, tá certo? Isso aí é uma improbidade, né? Terceira vedação, né? Parágrafo terceiro, outra vedação. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Veja bem, certo? Há uma vedação, certo? Mas quando a gente vem a palavra salvo, né? É uma exceção, certo? É uma vedação não absoluta, certo? Visto que ele admite exceções dessa vedação, tá? Diferentemente da primeira vedação aqui desse parágrafo segundo, no parágrafo terceiro ele admite exceções, tá? Eu quero também adiantar que eu já vi até algum professor se atrapalhar um pouco nesse conceito, né? Como a Constituição Federal, dentro da hierarquia das leis, é a base, né, é o fundamento de tudo, nenhuma outra lei posterior pode ser contrariar o que ela traz, certo? Então, quando algum Estado, até mesmo a União mesmo, traz uma inovação legislativa que contrarie, certo? Então, isso deverá ser uma lei que deverá ser revogada, porque em desrespeito à Constituição, tá? O parágrafo 4º, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Olha aqui, isso aqui é uma vedação absoluta, gente. Não cabe exceção. A questão via trazer alguma exceção, pode marcar lá que está errada essa assertiva, né? Ó, é uma vedação absoluta, não cabe exceção, certo? Ó, eu fiz um mapinha mental, certo? Para a gente organizar melhor esse artigo 199 que trata da iniciativa privada, né? A iniciativa privada tem uma participação complementar, né? Por meio de contrato público, de direito público, ou por convênio, tá? A preferência da iniciativa privada se dá pelas instituições sem fins lucrativos e as filantrópicas, que trabalham por filantropias. Exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, né? Há uma vedação de recursos públicos para subvenções e auxílios financeiros, tá? Outro mapinha mental aqui que a gente tem aqui, certo? Eu vou adiantando a vocês o que está lá na lei 8080
sobre capital estrangeiro, certo? Na Lei 8080 fala o seguinte, que a participação é limitada, certo? Tem as exceções legais, né, que seja por meio de leis específicas ou alterações governamentais. Há restrições, né, para a relação, quando for uma atividade que afete a soberania ou a proteção nacional, tá? A vedação geral é a seguinte, que a vedação geral, mas não vedação absoluta, certo? As empresas estrangeiras, né, com investimento estrangeiro, né? Mas quais são as exceções? Quando as empresas têm a participação, com participação direta, indireta ou controle, né? Ou nas doações por meio das organizações internacionais como a ONU, entidades de cooperação técnica, entidades de financiamento, entidades de empréstimo, né? Houve uma emenda, né? Houve uma mudança da legislação de maneira que antes só se admitia, né, as doações das instituições que eram ligadas à ONU, né? Então foi dada uma abertura maior, uma flexibilização que agora se admite as entidades estrangeiras, investimentos, participação de entidades estrangeiras, entidades de financiamento, entidades de empréstimo, né, doações dessas entidades, né, para participação. Outra questão também é que as pessoas jurídicas destinadas à instalação ou operacionalizar ou explorar também são permitidas aquelas que venham, né, que interessam na atividade de hospital geral, né, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral, clínica especializada, ações e pesquisa de planejamento familiar. Por exemplo, você tem uma empresa multinacional, né, que seja internacional e que se interesse, né, em um atendimento de clínica geral para seus funcionários, é permitido, né? Ou alguma empresa que tem interesse em um hospital especializado também tem essa permissão agora, né? Também a exceção para a vedação também com o serviço de saúde sem fins lucrativos, né? Como já até adiantei aqui, né? No atendimento de seus empregados, né? Dependentes, né? E ainda dá abertura para demais casos previstos em legislação específica, tá? Essa parte do mapa mental a gente vai depois para analisar melhor quando a gente for estudar sobre isso lá na Lei 8080, certo? É muito importante esse assunto, cai muito em prova, né? É recorrente, né? Porque é até contra-intuitivo, gente, né? É até contra-intuitivo você imaginar a iniciativa privada participando do SUS, né? Mas é permitido sim, e faz parte da estrutura, tá? De maneira complementar, lógico, né? Então vamos lá, uma questãozinha, né? Estilo FGV, uma questão inédita, né? FGV é uma questão que não caiu em prova nenhuma, foi uma questãozinha que eu elaborei, né? Vamos lá, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 199, parágrafo 3º, veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, salvo, né, excetuando, né? A gente não é uma vedação absoluta, né? Salvo nos casos previstos em lei, tá? Com base nessa exceção, foi editada a Lei 13.097 de 2015, né? Essa flexibilização que eu já falei anteriormente foi em 2015 por meio dessa lei. Aliás, é importante, né, também a gente memorizar algumas leis que vem mudando, né, a lei ordinária das leis da saúde, né? A gente vai ver isso também quando for ler a Lei 8080. Houve várias atualizações. E como é que é a atualização de uma lei que já existe? Por meio de outra lei, né? E então é essa lei que vem atualizando a Lei 8080, que a gente tem visto várias vezes, né? Ela cai em prova, certo? É um assunto até recorrente em prova isso, né? A Lei 8080 que nós temos hoje, né, para estudar, não é a mesma que na sua forma original, de 1990, certo, gente? Não é a mesma, não, né? Ela mudou muito, né? Até em resposta às demandas sociais, né? Então, no intuito de melhorar mesmo, né, o seu regramento,
tá? Então, considerando o conteúdo desta lei, assinale a alternativa correta. A lei número 13.097 de 2015, a supracitada, né, manteve a proibição absoluta da atuação de capital. Errado. Antes de terminar de ler, a gente já vê que está errado, né? Estrangeiro na saúde, inclusive para instituições filantrópicas de pesquisa. Não é errado. Essas aqui têm preferência mesmo, né? A Lei 13.097 de 2015 autorizou a atuação de capital estrangeiro apenas em situações de calamidade pública. Não, né? A gente viu lá no mapa mental que em várias circunstâncias, né? A lei de ação geral, né? E tem várias exceções, certo? Essa exceção permite a participação direta e indireta, controle e doações, né? E aí, pessoas jurídicas destinadas a instalar e operacionalizar determinadas atividades, né? E no serviço de saúde sem fins lucrativos, né? Então, não é uma vedação absoluta. A lei número 13.097, de 2015, autorizou a atuação de capital estrangeiro apenas em situação de calamidade pública. Não, certo? Não, não mesmo. A lei número 13.097 permite a participação direta ou indireta de capital estrangeiro em instituições privadas de saúde, inclusive hospitais clínicos, operadores e planos de saúde. Certo, né? Ó, aqui no slide anterior, voltando para lá. Né, ó. Hospital geral, hospital especializado, policlínica, clínica geral, clínica especializada e ações e pesquisa de planejamento, né? E o item D, lei número 13.097 de 2015, autoriza a participação de capital estrangeiro apenas em entidades públicas. Não, você viu lá que ele foi mais que isso, né? Não apenas atendimento exclusivo pelo SUS, né? E o item E, a lei número 13.097 de 2015, revogou o parágrafo 3º do artigo 199 da Constituição, liberando completamente a participação estrangeira. Não foi uma liberação completa. A vedação continuava, mas não foi uma vedação absoluta, né? Com várias exceções. E agora a gente vai para o artigo 200, né? Agora a gente vai para o artigo 200 da Constituição Federal. E veja só, né, o que é que tem lá. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, né? Veja que a lista que segue, né, é quem chama de um rol, certo? Não é um rol fechado, né? Ele dá uma liberdade para que depois possa surgir outras atribuições, né? Tá ok? É um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, né? Então, essas atribuições, né? Um rol exemplificativo, né? Essas atribuições quais são? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, né? Olha só, o sistema de saúde, ele não apenas faz atendimento, né? Mas participa dessas outras atribuições, que são várias, né? E ainda dá cabimento para outras que surgirem posteriormente, né? Então vamos lá. Executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ainda a linha 3, né? Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Olha só, também a formação dos profissionais de saúde, né? Como regrar, né? Como é que esses profissionais que estão saindo da faculdade, o que é que eles precisam aprender, né? Que eles precisam se capacitar, né? Importante isso aí. Então, o SUS também interfere nisso, né? Participar da formulação da política de execução das ações de saneamento básico, né? Também participa, né? Não participa sozinho, mas participa também, né? Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação, certo? Isso dá uma ideia de que o SUS está aberto a ser atualizado, né? Ser atualizado, né? Se adequando às novas tecnologias que vão surgindo, né? Não permanecer no passado, mas admitir novas tecnologias, tá? Trazendo novas inovações, né? Até redundante, né? Falar nova inovação, né?
6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, tá? Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na produção do meio ambiente nele, compreendido o do trabalho, né? São 8 itens, mas não fica restrito a eles, né? Há outras atribuições que podem vir depois, né? Posteriormente. Fazendo de novo uma contrapartida entre a Constituição Federal e a Lei 8080, né? No que se refere às atribuições, né? No artigo 200 da Constituição Federal, né, nós temos uma norma constitucional, né? Lá no capítulo 4 da lei, né, você vai ter uma norma infraconstitucional que também vai tratar sobre isso, né? Como eu falei, né, a Constituição Federal vem trazendo, inovando, né, o regramento. E na sequência, outras leis posteriores devem vir para detalhar melhor a sua operacionalização, né? Então, nós temos que a função do SUS, né, de acordo com o artigo 200, é o quê? Define as atribuições como parte do sistema constitucional da saúde, né? Lá na Lei 8080, na implementação, isso vai ser detalhado, dizendo quais são as atribuições comuns, né, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Tem tudo lá direitinho, né? A abrangência, né? Lista 8 atribuições gerais, né? Mas, entre outras, né? Tem lá direitinho, né? Ele deixa bem claro que pode vir outras, né? Já no artigo, na Lei 8080, no capítulo 4, né? Vai organizar essas atribuições de forma mais minuciosa, mais operacional, tá? Quanto à hierarquia, diferenciação, que a Constituição Federal é superior, né? E dá base para leis e políticas de saúde, né? E a Lei 8080 tem uma hierarquia, fica num patamar inferior, né? E deve estar em conformidade com a Constituição Federal de 1988, tá certo? A minha figurinha aí ficou legal, né? Ficou bem. Então vamos lá, gente, para a resolução de questão, né? Que é o que mais nos interessa, porque nós queremos marcar a alternativa certa, né? Então, a primeira questão que a gente vai resolver agora é a da COPEV. Eu fiz uma adaptação, uma prova para assistência social em 2012. Diz o seguinte: sobre o tripé da Seguridade Social, conforme preconiza o artigo 194, considera-se que os princípios da Seguridade Social balizam a efetivação da assistência social, devendo perpassar pelo texto legal da LOAS. Julgue as assertivas abaixo descritas que tratam sobre tais princípios. Então vamos lá, assertiva 1. A universalidade e a igualdade são considerados como princípios constitucionais fundamentais preconizado no parágrafo único do artigo 194. Errado, né, gente? Porque é o seguinte, não é isso que o artigo 194 fala. Se a gente for lá no parágrafo único, ele vai falar a respeito dos objetivos do poder público ao organizar a Seguridade Social, né? E a gente viu há pouco, né, que os objetivos seriam a universalidade da cobertura, brevemente falando, né, a universalidade da cobertura, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Fala também sobre a irredutibilidade dos benefícios, fala também da equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, né? Então, a gente tem que responder de acordo com o que exatamente a questão fala, né? Ele desvia o assunto um pouco ao mencionar a fonte errada, né? A universalidade e a igualdade são legítimos, né? Porém, não é o que consta no parágrafo único do artigo 4, certo? Então, eu vou marcar aqui, né, que essa alternativa, ela não está correta. Vou pegar a canetinha aqui, né, caneta, e eu vou marcar como errado, certo? Aqui, vai faltar um pouco de coordenação. Peraí. Bom, não preciso melhorar isso, né? Enfim, errado, tá?
Segundo a disposição, agora vou passar a artigo 2. Segundo a disposição constitucional, a universalidade significa que todos os residentes do país farão jus a seus benefícios, não devendo existir distinções, principalmente entre segurados urbanos e rurais. Na prática, contudo, o direito universal aos benefícios e às prestações será regulamentado pelas leis específicas de cada área que compõe o tripé da Seguridade Social. Frase bem longa, né? Vamos por partes, tá? O que acontece, que eu falei há poucos minutos, né? E a Constituição Federal, só para mencionar a Constituição sobre a saúde, mas a gente extrapola para toda a Seguridade Social de uma maneira geral. A Constituição Federal, ela, de 88, inovou ao estabelecer o tripé da Seguridade Social, né? Saúde, assistência social e previdência social. É um modelo que não era anteriormente, né? Então, ele inovou estabelecendo a Seguridade Social, ok? Contudo, todo o funcionamento, toda a regulamentação, a implementação da Seguridade Social seria, né, posteriormente, melhor detalhada por leis posteriores. A disposição constitucional trouxe a Seguridade Social, né, porém, esse dispositivo seria depois melhor detalhado. Isso é um conceito que a gente chama de eficácia limitada do direito constitucional, né? Que refere-se ao que a Constituição Federal estabelece, porém a eficácia, né, os resultados, né, eles vão ser plenos ao serem estabelecidos, trazidos à jurisdição as leis que regulamentariam, né? No caso, dentro da Seguridade Social, isso funcionaria, né, com a Lei 8080 de 1990. No que se refere à Previdência Social, a Lei 8.213 de 1991. E referente à assistência social, o ALOAS, que foi a siglazinha que foi mencionada aí no comando, né, da questão, ALOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, né? A LOAS, que é a Lei 8.742. Então, voltando à afirmativa, né, da assertiva. Segundo a disposição constitucional, a universalidade significa que todos os residentes do país farão jus a seus benefícios, não devendo existir distinções, principalmente entre segurados urbanos e rurais. Na prática, contudo, o direito universal aos benefícios e às prestações será regulamentado pelas leis específicas de cada área que compõe o tripé da Seguridade Social. É exatamente isso, está corretíssima essa afirmativa. Então, para responder, né, a essa questão, eu vou considerar como certa essa alternativa, tá ok, gente? Do real. A assertiva 3. A preexistência do custeio em relação ao benefício, ao serviço, não pode ser identificado como princípio constitucional da Seguridade Social, né? Então, gente, seguinte, o que você pode achar disso aí, né? Ele diz que não pode ser identificado. Tá errado, tem que ser identificado, né? Tem lá no objetivo a seguinte afirmação. Vamos ver aqui, procurar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. No 6, né? No artigo 194 da Constituição, parágrafo único, a linha 6, que diz: diversidade de base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicos para cada área, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência social e assistência social. Então, essa alternativa está errada por isso, né? A dizer, ao contrário do que a Constituição diz, né? Lá no artigo 194, né? Então, essa aqui é mais um. Então, é isso. Então, até agora, nós temos que apenas a assertiva 2 está correta, né? Então vamos prosseguir para 4 e 5. A irredutibilidade do valor dos benefícios, a equidade na forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da administração
da administração, caracteriza-se como objetivos constitucionais da Seguridade Social. Exato, correto, é o que tem lá no artigo 194, é letra de lei, ok, gente? Agora vamos para, então nós temos que a assertiva 2, né, e a 4 estão corretas até agora, tá? A assertiva 5, a universalidade da cobertura e do atendimento e a seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços configuram-se como objetivos constitucionais previstos nas alíneas do parágrafo único do artigo 194. Exatamente o que a gente leu, né, naquela hora também. Então, nós temos que o que responde essa prova, né, seria o assertiva 2, a assertiva 4 e a assertiva 5, ok, gente? Então, Consulplan 2018, prova para consultor legislativo, saúde pública, tá? Essa questão, pelo cargo você pode ver que é um pouco diferente das outras questões, porque envolve um conhecimento aí de administração financeira orçamentária, direito tributário, né? Mas eu trouxe porque também é atinente ao assunto, né? Então vamos lá. O Sistema Único de Saúde, SUS, é financiado com recursos da Seguridade Social, da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, né? Além de outras fontes. Os municípios devem aplicar recursos mínimos advindos da arrecadação de impostos que são da competência deles, né? Da competência do município, tá ok, gente? Para o custeio das ações, né, e serviços públicos de saúde, entre estes impostos estão, exceto, então aqui é identificar o que é imposto de competência municipal e de competência do Estado, né? Ou da União, né, de outros entes federativos. E tem imposto sobre serviços, é um imposto municipal, né, gente? É um imposto de competência municipal, tá? Rapaz, já peguei uma coordenação boa aqui já, viu? Imposto predial e territorial urbano também é municipal, tá ok? Imposto de transmissão de bens imóveis também é municipal, tá? Então o que restou aqui é o ICMS. Realmente, ICMS é a exceção solicitada pelo comando. O ICMS é do Estado, tá ok, gente? Então, alternativa D, que responde a questão, tá? Vamos para a questão seguinte. FGV 2025 EBSER. Mais uma questão do artigo 194. A gente pode ver que o artigo 194 é bem recorrente, né? Mas você pode ver aquela lista do artigo 194, os objetivos, e a princípio pode até se assustar mais com a repetição, com a releitura, né? E fluir melhor, né? Então vamos lá. De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O referido artigo estabelece que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base em determinados objetivos. As opções a seguir apresentam alguns desses objetivos, a exceção de uma que está errada, assinale-a. Então vamos lá, aí é para a gente reconhecer que é um intruso, né? Então vamos lá, de novo uma questãozinha que envolve o conhecimento do artigo 194, os objetivos do poder público, né, referente à Seguridade Social. Então vamos lá, a universalidade da cobertura do atendimento, correto, certo? Irredutibilidade dos valores do benefício, corretíssimo. Uma vez o benefício sendo estabelecido, você não pode reduzir, né? Certo? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, correto, gente. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão tripartite. Tá estranho isso aqui, viu? Vocês lembram que eu fiz um slide
Coloquei até um símbolozinho assim no Quarteto Fantástico, né? Quem faz parte do quarteto, né? São os trabalhadores, né? São os empregadores, o governo, certo? E também os aposentados, né? Ok? Então, essa questão é o intruso mesmo, tem um intruso, né? Questão que marca, responde essa alternativa que responde, né? Mas vamos ver a item para a gente encerrar essa questão, né? Diversidade da base de financiamento, né? Identificando-se em rubricas contábeis, né? Rubricas contábeis específicos para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência, assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Então, isso aqui também dá certo. Então, o que responde essa questão, alternativa D. Mais uma questão do FGV 2014, né? Sobre as competências do Sistema Único de Saúde, SUS, dispostas na Constituição Federal de 1978, analise as afirmativas a seguir, né? Eu fiz até um slidezinho comparando essa questão da competência no que, onde tem na Constituição Federal, né? E comparei com a Lei 8080, né? No que se refere às competências do SUS e cada ente federativo, né? Então vamos lá, as alternativas. O SUS não deve participar da política e da execução das ações de saneamento básico. Não, gente, deve participar sim, né? Então, você pode ver lá que consta que o SUS participa sim o SUS participa sim da política da execução, né? Marcar aqui como certa, correta, incorreta, aliás, né? Incorreta, falso, tá? Aqui, marcar onde tem esse não aqui, né? Esse não é aquilo que incorre no erro da questão, né? Não, certo? O SUS deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do ambiente do trabalho, correto. É o que tem lá exatamente na Constituição Federal. O SUS deve incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico dentro de sua área de atuação. Perfeito, está correto, né? O SUS deve acompanhar, né, a evolução do conhecimento científico, né? Não deve ficar para trás, né? Então, vamos lá. Qual é que marca seria a alternativa D, porque diz que a afirmativa 2 e 3 estão corretas. Então, gente, assim, essa parte das questões, né, essas questões que a gente respondeu, e roda a vinheta. Pessoal, em síntese, a respeito da Seguridade Social na Constituição Federal, o artigo 194, 195 inicia esse tema ao expor que a Seguridade Social compreende assistência social, previdência social e saúde. E o artigo 196, ele dá ênfase à universalidade da saúde como direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros agravos. O artigo 197, por sua vez, ele vai tratar sobre a relevância pública das ações de serviço de saúde e o Estado, por sua vez, ele tem um papel de regulamentar, fiscalizar e controlar o serviço de saúde que devem ser executados diretamente ou através de terceiros por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 198, por sua vez, vai trazer as diretrizes do SUS, que são elas a descentralização com direção única em cada esfera de governo,
o atendimento integral com prioridade para assistências de atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e também a participação da comunidade. Trata também da questão do financiamento, é um artigo que foi sucessivamente emendado. Também nesse artigo trata a respeito dos profissionais do agente de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde. No artigo 199, é um outro artigo também que sofreu várias emendas, mas desde o princípio ele tratou sobre a participação da iniciativa privada. É um tema polêmico, um tema que cai de maneira recorrente em provas de concurso público, ano após ano. Por fim, o artigo 200 trata a respeito das competências do SUS. Competências essas que depois vão ser melhor delineadas na Lei 8080, com distribuição das atribuições pelos entes federativos. Mas lá no artigo 200 traz as competências que se referem a atividades que não são apenas assistenciais, mas traz competências como controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos biológicos, hemoderivados e outros insumos. Tem também como competência a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como saúde do trabalhador. Tem também como competência do SUS a ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, além de participação da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Então, são essas competências e não são restritas apenas a essas, pois esse rol é um rol, como nós mostramos, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, dá abertura para que outras competências sejam inseridas. Essa é a síntese dos artigos que nós vimos nesta aula. Agora nós encerramos nossa aula de Constituição Federal nos artigos sobre Seguridade Social e sobre o SUS. A próxima aula será sobre a Lei 8080 e peço que vocês se tornem membros do nosso canal, também sejam nossos seguidores no Instagram. Desse modo vocês vão fortalecer nosso trabalho, o algoritmo também vai nos destacar mais e assim nós podemos oferecer cada vez mais momentos que nem esse. E até logo, até a próxima aula.